Olá, amigos, bem-vindos de volta. É quarta-feira, meus amigos, e viajamos imediatamente para a região de Belgorod, onde unidades russas estão praticando. Eles estão nadando. Eles estão tendo aulas de natação forçadas pelos ucranianos que explodiram a represa de Belgorod. E aqui temos um soldado russo dizendo que a posição deles está completamente submersa. Estou tão feliz em ver isso porque me lembro desses vídeos de Kherson, de subparisia, onde a explosão da barragem da usina deixou dezenas de milhares de ucranianos e suas casas submersos. Eu não sou uma pessoa vingativa, mas você sabe, como eu disse no vídeo anterior, uma grande parte de mim realmente gosta dessa retribuição. A água transbordou, ultrapassou as margens. A estrada inteira está alagada. Hahaha, esquisito. Aqui carros presos na água. Este é o caminhão pão russo que estava na estrada. Em poucas horas a água subiu rápido, transformando tudo em lama e água. Ele não pode se mover até que essa água vá embora, vai ficar preso, ou já está preso, incapaz de se mover. Karma é uma cerveja. Bem, neste caso, podemos ver que os russos ainda precisam abastecer suas posições perto de Shebakhinov, por exemplo, ou Vovchansk. Essas áreas foram inundadas, mas nem sempre tudo fica submerso. Se o nível da água subir, apenas alguns centímetros já fariam com que algumas áreas se transformassem em pântanos lamacentos. Não quer dizer que estejam totalmente submersas, mas o solo ficará bem mais macio devido à lama. A má condição da travessia. Olha só isso. Estava igual ontem? Não, achei que houve algum impacto, mas não entendo. O impacto foi no cruzamento, talvez um tanque. Lá vamos nós. Meus pés estão encharcados. Vamos lá! Agora trago o vídeo final para vocês. Isso deve animar sua quarta-feira. Se você não se sentir bem depois disso, então talvez deva ir ao médico, porque com certeza vai animar a minha quarta-feira. Esse é nosso banco de reservas. Nosso banco de reservas foi inundado depois que a barragem foi rompida pelos ucranianos. Bem, isso é karma. Os ucranianos inundaram tudo. Nós tiramos o que pudemos. Está tudo molhado. Quem sabe como secar isso? É assim mesmo. E você, como se diz em inglês, você colhe o que planta? Bem, os russos plantaram a semente do terror ao explodirem a represa no sul da Ucrânia e inundarem as casas de dezenas de milhares de ucranianos. E agora, 2 anos depois, essa vingança é tão doce. Eu quase posso sentir o gosto. É bom. Os russos merecem isso, inundem o exército deles. Eu digo, ei, mas vamos apenas olhar a imagem de satélite. Quanto está realmente inundado? Veja as 2 setas vermelhas. Esta é a represa de Belgorod. Ao norte da foto, vê-se o grande reservatório formado quando a água não passava pela represa, que agora está inundada e destruída. Quero dizer, você pode ver quanta área está azul rio abaixo deste rio. Nada azul, tudo azul. E isso não está aqui, mas sim no canto inferior direito desta foto. Aqui já vemos as posições avançadas russas. Em breve informo as unidades. Tenha paciência. Na verdade, essas são trincheiras russas nessas áreas. Eles estão com água até os joelhos e abaixo dessa água também há lama até os joelhos. Então é lindo. Espero que eles saibam nadar. Espero que eles não saibam nadar e estejam dormindo com os peixes. Aliás, se acham que um pouco de lama não faz mal, aqui está, meus amigos. Um pouco de água, né? Um pouco de lama. Isso é exatamente o que aconteceu com a Operação Barbarossa quando eles invadiram a União Soviética. Foram exatamente esses mesmos campos, os campos do norte da Ucrânia e os campos de lama. Quando as chuvas de novembro começaram, os panzers alemães ficaram presos nessa lama, exatamente como esse ocupante ficou agora. Simplesmente afundando, pode afundar completamente nisso. Não é como se estivesse apenas preso. Não, pode submergir completamente debaixo da terra nessa lama. Essa lama não é brincadeira. Isso é a Rasputitsa na Ucrânia. Mas vamos ver especificamente quais unidades sofreram o maior impacto, as unidades russas.
Referimos-nos à 128ª, 116ª, 68ª, 136ª e ao 44º, Corpo de Exército. São eles que têm as unidades na Ucrânia ocupada. Aqui a área vermelha é ocupada, este é o reservatório e as setas azuis mostram isso bem. Há alguns rios laterais aqui que desaguam no principal rio Tversky Donetsk e ele flui para o sul. E agora toda essa área ao lado dessa pequena linha azul aqui dos dois lados está molhada, lamacenta, alagada. E comida e munição russas, tudo está simplesmente flutuando na superfície ou completamente submerso. É lindo, muito bonito. Além disso, vamos olhar o vídeo do reservatório que agora está vazio ou está no processo de esvaziamento. Isso demora. Esse é o reservatório de água de Belgorod. Já teve água. Cerca de um dia atrás, foi relatado que a água ela havia baixado 1 metro nesse reservatório, o que é muito para um dia. E ainda há mais água para ser liberada daqui. Então os russos têm um pouco mais sonhos molhados vindo aí, eu não sei. Ok, esquece essa. Agora, você sabe tudo sobre a surpresa de Belgorod? Eu vou te manter informado no próximo vídeo também. Quero ler vocês agora, amigos, 3 novos membros mensais do Buy Me a Coffee. E eu garanto que seus ouvidos vão sangrar depois que ouvirem eles. Koili Tarktiat. Obrigado por apoiar o canal. Lina Vatktok. Obrigado, Lina Vatktok. E finalmente, Mike. Simples e fácil. Se gosta do canal, o link para pagar um café está na descrição. Agora eu vou ler o melhor comentário do vídeo anterior para vocês. No vídeo anterior falamos sobre os anéis de defesa aérea de Moscou, visíveis aqui na tela. Isso não foi vazado, mas os próprios russos tiraram fotos de cada uma dessas posições. Existem sistemas S-300, S-400 e Pantsir-S em diferentes proximidades do centro da cidade de Moscou. Agora, o melhor comentário do vídeo anterior é sobre isso. Deixe-me ler para você. Pert Loreto 9507 diz: e prepare-se, é interessante. Arthur Herri, eu só vou te corrigir. No anel de defesa aérea, os pontos amarelos, eles são esconderijos de vodka. O anel secundário é papel higiênico e isso, como sabemos em qualquer desastre, é o estoque essencial. O centro é apenas cocô, pronto para ser expelido como um geyser. Adoro seu trabalho. Você fala a minha língua lá de baixo. Ah, você é da Austrália. Bem, os australianos sempre lutaram ao lado dos europeus na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mostrando sua coragem insana e prontidão para a batalha. Obrigado por lutar conosco agora, australianos. Vocês podem ver os estoques de vodka e o cocô nesta foto. Ok, agora é sério, sem mais piadas. Agora vamos falar sobre a economia russa e as notícias dentro da Rússia em geral. A crise de combustíveis se tornou tão catastrófica na Rússia que o Kremlin, com Putin, é claro, decidiu começar a confiscar petróleo, gás e postos de gasolina. E esses pequenos negócios, sobre a distribuição de derivados de petróleo, eles começaram a confiscar esses negócios para controlar por conta própria e impor limitações, como 10 litros por pessoa, ou proibir galões nos postos de gasolina. No Kremlin, eles também eliminaram as tarifas de importação da gasolina. O que isso causa? Isso facilita a importação de produtos de gasolina de fora da Rússia. Mas o que isso também faz é tirar uma das fontes de receita da Rússia, que é o imposto sobre produtos de gasolina importados. Como disse, eles também tomam à força uma grande empresa de energia de um oligarca. Com os ataques ucranianos às refinarias, surgiu uma crise de combustível que medidas emergenciais não resolvem. Eles também tentam envolver Belarus para equilibrar o déficit de combustível na Rússia. As entregas de Belarus quadruplicaram, atingindo 49 mil toneladas em setembro. Como isso não estabilizou o fornecimento, o vice-primeiro-ministro Alexander Novak apoiou retirar tarifas de importação e trazer gasolina da Ásia. Quando as soluções de mercado falharam, Moscou assumiu a Oblocunenirgo, gigante de energia dos Urais, dos oligarcas bilionários. Uma medida arriscada, pois os oligarcas integram a rede que comanda a Rússia. É como o canibalismo. A Rússia é comandada por Putin, FSP, oligarcas e Siloviki.
Se o Kremlin ataca esses oligarcas, eles atacam sua própria base e começam a se devorar. Esses oligarcas são poderosos. Alguns deles têm seus próprios exércitos privados, como o Wagner tinha. Prigojin era um oligarca, ele tinha seu próprio exército privado. A Gazprom tem seu próprio exército privado. Diferentes companhias de petróleo e diferentes oligarcas têm seus próprios exércitos. Você não quer deixá-los irritados. Como você os deixa irritados? Você simplesmente confisca essas empresas. Então, uma forma de canibalismo começou na Rússia. Os efeitos são visíveis no local. Belgorod, postos proibiram galões. Bombas da Gazprom em Volgogrado relatam falta de combustível. Donetsk ocupada tem longas filas com escassez de combustível. Agora vou mostrar uma ilustração clara de como a crise de combustível afeta os militares russos. Você pode pensar, só civis? Não, também militares. Porque na Rússia e também na Ucrânia, as unidades militares compram suas próprias coisas, incluindo gasolina, nos postos de combustível com o próprio dinheiro. Não é o ideal, mas é assim que funciona. Na Ucrânia, soldados russos afirmam que o exército não fornece combustível para operações de combate. Eles tentam comprar com o próprio dinheiro, mas enfrentam dificuldades em Donetsk, porque agora só estão aceitando cupons como pagamento devido à escassez contínua de combustível. Em uma série de vídeos curtos gravados em um posto de gasolina RTK na cidade de Donetsk, um homem registra um frentista recusando seu pedido para comprar 120 litros de gasolina. Apesar dos apelos, havia uma necessidade militar e pessoas vendendo gasolina ilegalmente do lado de fora por dinheiro. Está surgindo um grande mercado negro de gasolina na Rússia. As pessoas diluem com água, então você paga caro pela gasolina, que ainda danifica o motor. Ou seja, é ruim em dobro. E o soldado está dizendo, olha, isso é necessário para os soldados, para missões de combate, para os evacuados, para a evacuação dos feridos. Eu preciso de 120 litros de gasolina. E o frentista diz, eu não posso te dar combustível que eu não tenho. Eu tenho um pouco de combustível, mas você só pode conseguir por meio de cupons, por ordem da gerência do posto. Nem os soldados russos conseguem comprar gasolina em postos com dinheiro. É assim que está ruim. Isso afeta diretamente os militares russos e sua eficiência. Sem mais delongas, vamos direto aos alvos que a Ucrânia atingiu dentro da Rússia, bem no interior da Rússia, nas áreas de retaguarda russas. Noite agradável. Tudo aconteceu hoje à noite. Refinarias de petróleo e outros locais estão pegando fogo de novo em toda a Rússia. Na noite passada, drones atacaram mais de 10 regiões da Federação Russa. Os alvos foram... E eles são interessantes. Vamos falar sobre eles. Refinaria de petróleo NS na região de Ulyanovsk, foto número 1. Aqui você pode ver bem. Esta fica a algumas centenas de quilômetros da fronteira com a Ucrânia e é uma refinaria menor. Na verdade é bem pequena, mas ainda assim é uma refinaria. Fontes abertas indicam que a planta processa petróleo e o prepara para refino. A capacidade total de produção é cerca de 30 mil toneladas de petróleo por ano. O segundo alvo foi na República de Mariel. Era a refinaria Muri, no vilarejo de Dabochino. A usina produz gasolina de primeira destilação, diesel e combustíveis marítimos, óleo combustível e outros derivados de petróleo. A refinaria Muri responde por até 70% do comércio exterior da República. Agora, a Rússia deveria ser uma federação, ou seja, uma junção ou combinação de pequenas repúblicas ou oblasts. Um deles é o Oblast de Muri, que na verdade é um grupo tribal, linguístico e cultural fino-úgrico. O povo Mudi possui língua, cultura e religião próprias, não são eslavos e estão sob ocupação russa. Até mesmo. Eles são um dos poucos pagãos dentro da Rússia. Todos foram cristianizados, mas ainda realizam seus rituais pagãos de vez em quando. Sim, o povo Mudi em Muriel, Rússia, onde a refinaria foi atingida. Eles são mais próximos cultural e linguisticamente de nós, estonianos e finlandeses, por sermos fino-úgricos do que dos russos. Vivem na Rússia, ocupados pelo país, obrigados a falar russo, mas têm sua própria língua fino-úgrica, o Muri, que o Kremlin está tentando eliminar completamente. Uma pequena lição de cultura aqui. E o terceiro alvo foi Pudenovsk, na região de Stavropol. Uma fábrica química, Stavroylin, foi atingida.
A instalação é uma das principais produtoras de polietileno e polipropileno da Rússia, ou seja, produtos plásticos. Alguns vídeos escuros mostram luzes distantes. Não é interessante de ver, então não vou focar nisso. Mas todos eles são alvos atraentes, e agora são ainda mais atraentes como alvo. Deixe-me mostrar um mapa. Este é um mapa de Tokmok, ocupada pela Rússia, que é um centro logístico de suprimentos no sul da Ucrânia. E Mariupol fica um pouco a leste daqui. Esta é uma ferrovia que passa por Tokmok, e esta ferrovia... A linha preta aqui é incrivelmente importante para o exército russo, para a logística de retaguarda do exército russo, e ela é responsável por uma grande parte disso, para que a logística funcione. Cada ponto vermelho mostra ataques ucranianos a trens logísticos russos. Nos últimos 2 meses, essa ferrovia não funcionou porque um trem russo de combustível a bloqueou, pois foi atingido. E agora, ontem, os russos conseguiram fazer essa importante linha logística funcionar novamente. Eles colocaram um trem sobre ela. Vamos ver o trem. Ele tem blindagem ativa e bloco zero. Como você chama isso? Bloco zero. Em cima disso, para proteger contra drones, ele tem uma rede antidrones. E ele estava empurrando a locomotiva, estava empurrando outro tanque, outro vagão na frente, só para usá-lo como um caça-minas ou algo assim. Se algo explodir, a locomotiva não é afetada. Mas mesmo assim, os ucranianos, os sabotadores dentro do sul da Ucrânia, ocupada, explodiram os trilhos bem quando o trem estava em cima deles. E você pode ver as consequências bem aqui. Eu adoro isso, eu adoro demais. Tipo, por 2 meses, os russos estavam consertando essa linha de trem, linha férrea. E imediatamente, assim que colocam em uso, é a Liberdade Kabum sendo espalhada nessa linha férrea. Bada bim, bada bum. O trem logístico russo acabou, as fotos dizem tudo. Agora vou mostrar para vocês um vídeo bem interessante. Os russos divulgaram um vídeo se gabando do novo veículo de combate de infantaria ou transporte blindado de pessoal. Chame como quiser. Porque seja lá o que for, o novo veículo Terminator, é assim que eles chamam, o Terminator, é mais parecido com um veículo de combate de infantaria. Ele tem essas metralhadoras insanas de cano duplo, metralhadoras de grande calibre, que disparam muitas balas por segundo, nem sei quantas, mas são muitas. Mas quero mostrar como funcionam os canos e comparar com um veículo de combate de infantaria americano de quase meio século de idade. Veja só, este é o Terminator russo. Olha só como o cano está empenado. Olha, não sou especialista em armas nem em armamentos, não conheço a física detalhada. Mas o que eu sei é que quando você atira, os efeitos, o recuo, o coice, seja lá o que for, não deveria vibrar desse jeito. Porque se uma bala vai reta assim, a segunda vai totalmente para o lado. Olha só isso. A segunda vai vir aqui, a primeira vai aqui. Acho que a área de tiro com essa arma não é precisa, né? Só uma área bem na frente da máquina. Uma vai para o céu, uma vai para o chão. Tem que ser extremamente imprecisa, tem que errar o alvo. Quero dizer, olha o quanto os canos se movem e entortam, olha só isso. Aqui está um veículo de combate de infantaria americano com quase 50 anos. Bradley, olha para o cano, não se move nem um pouco, é preciso pra caramba. Esse canhão Bushmaster, como queira chamar, está causando grande dano aos russos. Vocês viram o vídeo em que ele destrói um T-90, um dos tanques de batalha principais mais novos do exército russo. E esse equipamento de meio século, o que é? 20 milímetros ou 30 milímetros, me corrija aqui? Derrubou em 30 segundos. É loucura. Então, o Terminator russo não é páreo para o Bradley americano. Agora, meus amigos, vamos viajar para Sebastopol, o porto da Crimeia ocupado pelos russos. Aqui eles estavam construindo, na verdade. Desde 2020, esse troço já foi colocado em serviço. Eles construíram um dos maiores guindastes flutuantes do mundo. Esse guindaste flutuante eleva até 450 toneladas. Ele se chama BK-700, essa é a versão, e o nome era Grigori Brosiankin. O que houve com esse guindaste? Que bom que perguntou. Veja o vídeo. Ele virou assim mesmo. Virou um submarino. Quem está me ligando? Agora é um submarino.
um dos guindastes flutuantes mais potentes do mundo, construído pelos russos, agora é um submarino ao lado do navio-chefe Moscou, decorando o fundo do Mar Negro, juntando-se à frota de submarinos. E foi bem ruim porque tem 20 feridos e 2 vítimas fatais. 2 pessoas realmente morreram lá dentro quando ele virou. Porque tem pessoas dentro desses buracos e virou é realmente ruim. É algo muito típico da Rússia de acontecer. Quão ruim você pode ser em construir coisas. Mas basta, não vamos mais falar sobre russos serem ruins nisso. Vamos falar do país que realmente sabe construir máquinas, que é a Alemanha. Quero apresentar para vocês a 45ª Brigada de Tanques alemã, que será implantada permanentemente na Lituânia. E não é só isso, né? Os lituanos construíram uma base fixa para essa brigada. Não é uma base temporária, eles realmente construíram toda uma infraestrutura, uma base militar completa. Isso custou para eles cerca de 17 bilhões de euros. Para uma pequena nação báltica como a Lituânia, esse é um investimento enorme. Mas eles querem essa brigada em seu território, a 45ª Brigada Panzer Alemã. Parece assustador, e é mesmo. Olhe para o vídeo. Camarada, eles estão construindo algo aqui agora. Vejam só, esta é a Torre G de Minas na Lituânia e o Leão Alemão. Me corrija se eu estiver errado, mas este é o logotipo unificado do 45º estando na Lituânia. E é nesse barril que esse fogo está sendo preparado. É simplesmente incrível. Este é o vídeo oficial da 45ª Brigada Panzer da Alemanha. E eles usaram a música de O Senhor dos Anéis como trilha sonora. Uma dica para os orcs da Rússia, para os orcs de Sauron, que é o Putin. Aqui há muitas dicas. E o vídeo é feito muito no mesmo estilo que o Batalhão Azov costumava fazer e ainda está fazendo. Então há tantas conexões, tantas dicas. E eu fico arrepiado aqui porque, sabe, talvez os alemães estejam despertando. Acho que muitos países estão um pouco assustados agora. Vai continuar existindo. Daqui a alguns anos vão poder dizer, essa brigada estabeleceu padrões na formação, no treinamento, na prontidão para o serviço. Aliás, esse é o mesmo general que há 2 anos, 1 ano e meio atrás, acho que foi quando os ucranianos penetraram em Kursk com os tanques alemães. Esse foi o general que levou essa informação ao público alemão na televisão alemã e era um general alemão falando sobre os avanços dos panzers na região de Kursk com um mapa. Foi uma verdadeira viagem no tempo, cara. Se você entende o que quero dizer, se você sabe, você sabe. Panzers alemães em Kursk. Um general de panzer alemão está te explicando isso em um mapa com Kursk escrito em destaque. Isso me faz voltar no tempo. Eu quero que sejamos bem-sucedidos aqui com esta brigada. Se eu fosse um soldado russo agora, precisaria de tudo isso. Digitadores após verem este vídeo. Que nós possamos treiná-los para a guerra e que vocês possam vencer quando for necessário. Eu adoro esse vídeo e espero que o exército alemão faça muitos outros assim. Eu adoro, eu apoio. E Alemanha, acorde. Aliás, qual é o papel da 45ª Brigada Panzer Alemã? Que bom que você perguntou. O envio da brigada é um reforço direto ao modelo de defesa avançada da Aliança. Sua presença reduz significativamente o tempo de resposta da Aliança em caso de crise e, ao mesmo tempo, melhora a capacidade de dissuasão da Aliança por meio de uma posição avançada robusta e permanente de forças prontas para o combate. Vou explicar de forma simples. Vocês conhecem o corredor de Suwałki? Esses tanques impedirão que Belarus e Rússia se conectem a Kaliningrado pelo corredor de Suwałki. Esses tanques vão destruir o Horda, os russos que deveriam tomar o corredor de Suwałki. Agora há uma brigada panzer alemã defendendo esse corredor. Essa é a posição deles, esse é o objetivo deles. A 45ª Brigada Blindada Alemã terá, eventualmente, cerca de 4.800 soldados e aproximadamente 200 funcionários civis, ancorada por unidades como o 122, o Batalhão de Infantaria Blindada, e o 203, o Batalhão de Tanques.
equipados, respectivamente, com modernos veículos de combate de infantaria Puma e tanques de batalha principais Leopard 2A7. A brigada representa a evolução da OTAN em direção a maior prontidão, mobilidade e letalidade. E esses panzers alemães estarão entre Kaliningrado e os russos na Bielorrússia, próximos ao corredor de Suwalki. É isso aí, chegamos ao fim do vídeo. Parabéns, quero deixar algo positivo para você. Veja, os russos bombardeiam qualquer coisa que chame atenção na mídia porque querem que todos os artigos mostrem o quão horríveis são suas ações. Essa é a campanha deles. Então, recentemente eles focaram nos zoológicos, sim, nos animais, nas cidades próximas à linha de frente. Onde puderam, bombardearam os zoológicos tentando matar os animais. Animais despertam empatia nas pessoas, por isso notícias abordam esse tema. Mas os ucranianos em um zoológico específico conseguiram salvar um camelo. E neste vídeo, bem ao lado, esta unidade ucraniana está apagando um incêndio em seu veículo blindado de combate à infantaria, um transporte de pessoal. E bem ao lado, há um camelo com um carro que tem um bloqueador de drones. Resgataram um camelo do zoológico. Fico feliz. Estou muito feliz com isso. Este camelo foi salvo para viver mais um dia, para lutar mais um dia. Aqui, eles estão extinguindo em M1113. Pode ser um vídeo estranho, mas estou feliz que salvaram o camelo. Obrigado por assistirem, pessoal. Obrigado por estarem aqui comigo. Se vocês gostam do meu canal, inscrevam-se, porque metade de vocês não está inscrita e definitivamente participem. Me pague um café, assine mensalmente. Volto na sexta com outra atualização. Até lá, Slavo Cringe e tchau.